Um reservatório de água se rompeu na manhã de hoje no bairro da Prata, em Campina Grande. Minha gente, atenção, viu? A força da água foi tão grande, tão descomunal, que destruiu casas e arrastou veículos. Uma senhora morreu e outras pessoas precisaram ser socorridas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Quem volta agora sim, com muito mais tempo, com muito mais informações ao vivo sobre essa tragédia, é Diego Almeida. Boa tarde para você, Diego. Fica à vontade. Pois é, Jomar, boa tarde para você e para todo mundo que já está ligado aqui no Correio Verdade. A gente observa que o Corpo de Bombeiros ainda está fazendo o isolamento no local e também a Defesa Civil fazendo a avaliação dos riscos desses imóveis que ficaram com pouquíssimas paredes de pé, porque a força da água foi tão forte que levou praticamente tudo que tinha na parte de baixo dessas residências que a gente está acompanhando aqui na tela. Tudo isso aconteceu, era por volta das 6h20 da manhã do dia de hoje. Os moradores contaram que ouviram um estrondo muito forte e, em seguida, as residências ficaram tomadas por água. Lá no finalzinho, onde a gente observa que tem também um pequeno prédio azul e branco, ali funciona uma fábrica de gelo. Por lá, 4 funcionários que estavam trabalhando no local, eles contam que praticamente viveram novamente, tiveram uma nova chance de vida, porque foram empurrados pela água que chegou a ficar completamente, essa parte de baixo, completamente alagado. Agora o trabalho está sendo realizado aqui, várias equipes do Corpo de Bombeiros, o governador da Paraíba, nesse momento, ele acaba de chegar aqui no local, o governador João Azevedo, ele chega nesse momento no local, na parte interna, de onde uma dessas 4 caixas, elas acabaram, essa caixa acabou se rompendo. A CAGEP informou que eram 4 reservatórios e um deles acabou se rompendo, essa é a informação que a gente já tem, mas que a capacidade total desses reservatórios era de cerca de 9 milhões de metros cúbicos de água. A gente acompanha, portanto, agora todo esse trabalho, o governador faz essa avaliação dos danos que ficaram causados, mas esse estouro desse reservatório acabou resultando na morte de uma mulher, uma professora aposentada de 62 anos de idade, a Maria do Socorro Leal. Ela já era acamada, ela sofria de uma doença, esclerose, e no momento ela não conseguiu fugir, não conseguiu sair de casa, se proteger dos escombros porque era acamada. O filho dela estava na parte de cima da casa onde eles moram e ele ouviu o estrondo e desceu para tentar socorrer a mãe, mas disse que quando chegou na cama onde ela estava, já encontrou a mãe sem vida. O corpo foi levado pelo NUMOL há poucos instantes, mas uma perícia será realizada pelo Instituto de Polícia Científica, tanto no reservatório que acabou rompendo, como também nessas residências. Não é só essa rua onde nós estamos que foi afetada. Vários veículos e casas, estabelecimentos comerciais da rua paralela também, de outras ruas, inclusive do bairro vizinho aqui da Prata, do bairro do Centenário, também foram danificadas por essa tragédia que aconteceu hoje, esse rompimento do reservatório da Cagepa aqui no bairro da Prata. Olha, nós estamos aqui com o Allan Kardec, que inclusive estava lá na fábrica de gelo e ele pode nos relatar como tudo aconteceu. Vocês perceberam a água invadindo o estabelecimento, não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, a gente estava trabalhando dentro da fábrica e o dono estava atendendo um cliente, né? Eu escutei quando eles correm. Aí estava eu, minha esposa e outro rapaz que trabalha lá. A gente correu, de repente foi água entrando, só empurrando a gente para dentro lá. A gente não tinha mais onde se apoiar, né? E foi só água subindo, a gente, graças a Deus, ainda escapamos de morrer. Eu afogado dentro da fábrica até de um choque. Porque como as máquinas são ligadas na eletricidade, lógico. Felizmente a senhora aqui veio a óbito. Agora é pedir força a Deus e começar de novo. Quando vocês viram a água invadindo tudo, deu para imaginar do que se tratava? Vocês sabiam que havia essa caixa d'água aqui perto? A gente sabia, eu tinha conhecimento da caixa. Agora jamais imaginava que ia ocorrer, né? Como ocorreu, jamais imaginava que ia ocorrer isso. Uma companheira sua de trabalho, inclusive, teve uns arranhões no braço. Porque ela fez muito esforço, ela estava se segurando onde ela podia se apoiar. Ela ficou se apoiando até onde podia, né?
Aí, graças a Deus, estamos vivos aí para contar a história. Agora é correr atrás dos prejuízos materiais. Seu Alain, obrigado pelo seu depoimento. Seu Alain, ele viu de perto toda essa tragédia porque ele estava trabalhando às 6h20 da manhã nessa fábrica de gelo, quando eles acabaram, a fábrica acabou sendo invadida pela água e eles acabaram tentando se proteger de todas as formas. Mas mais cedo a gente conversou com uma prima também da mulher que acabou morrendo. Ela é moradora aqui também do bairro e ela disse que ela tem um problema auditivo e a filha dela foi quem foi avisá-la de tudo o que estava acontecendo, e ela disse que quando saiu aqui da residência, ela viu essa rua tomada por água. Ela chegou a dizer que parecia, a imagem que ela via era de um rio. Tudo isso que a gente está vendo aqui estava tomado por água, e os próprios estragos que a gente observa nas residências faz com que a gente tenha uma dimensão de tudo isso que aconteceu. A gente acompanha, portanto, a partir de agora, uma entrevista com uma prima da idosa da Maria do Socorro, a professora aposentada que acabou morrendo, a Delnísia Pereira. Vamos acompanhar o que ela disse. Minha filha disse: mãe, o muro da cachepa rompeu. Aí eu corri, a gente correu. Quando eu cheguei aqui, eu vi meu primo, aí eu gritei: Pedro, cadê Socorro? Aí ele disse: Socorro morreu. Manhã foi levada pela água. Então, no momento, foi desesperador pra gente, né? Faz 30 anos que eu moro aqui, nunca vi um negócio desse. E, de repente, você se depara com a água no meio da rua, a sua prima falecida, sem você poder fazer nada. E o pessoal, todo mundo querendo se ajudar, né? Que os outros moradores também tiveram prejuízo. Estamos aí com um amigo desaparecido e o outro no hospital, né? Como é que Pedro estava? Pedro é filho da Dona Socorro. Pedro. Como é que ele estava no momento? Ele estava em choque. Que ele disse, só deu tempo para ele descer. Quando ele desceu, ele estava cheio de terra, só de bermuda e todo cheio de terra. E a gente fica desorientado, né? A gente fica desorientado porque a gente não está preparado para uma coisa dessa. Ele estava em choque. O meu último contato com a Dona Maria do Socorro foi na sexta-feira. Estive de plantão, passamos o dia bem, teve toda a rotina. Quando foi às 19 horas, eu encerrei o plantão e deixei com a cuidadora da noite. Infelizmente, hoje pela manhã, a gente soube dessa tragédia. Próximo plantão, quando seria? No domingo. Você soube, assim, qual foi a sua reação? Eu fiquei em estado de choque. Fiquei muito triste mesmo pela situação que aconteceu. Nunca imaginei que poderia acontecer isso. Inclusive, você chegou a imaginar, né? Porque poderia ser um plantão seu. Sim, com certeza. Foi o livramento de Deus. Podia ter sido com qualquer uma menina do dia, comigo também, ontem mesmo. Felizmente, foi uma tragédia. Pois é, imagine só a situação. A gente ouviu também o depoimento da Alba Pequeno, que era uma das 4 cuidadoras da Dona Maria do Socorro. Detalhe, ela saiu aqui da residência por volta das 7 horas da noite, fez a troca de plantão com a cuidadora que estava no local e foi embora. Ela disse em um verdadeiro milagre para a vida dela, porque a cuidadora que estava aqui, ela também foi arrastada pela água. Na tentativa de ajudar a Maria do Socorro, ela acabou sendo arrastada por vários metros e teve vários arranhões. É uma das vítimas que foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma. Além dela, um outro homem que fica numa residência aos fundos da casa da Dona Maria do Socorro, ele também teve vários ferimentos e foi socorrido para o Hospital de Trauma. Os dois, de acordo com a unidade hospitalar, estão em estado estável, ou seja, tiveram apenas ferimentos leves, mas claro, fica o trauma para essas pessoas. A gente pode observar aqui que estamos chegando a alguns materiais para fazer alguns reparos nos muros. O governador segue fazendo a vistoria aqui no local. Várias autoridades aqui ainda estão presentes, mas vieram mais cedo. O prefeito Bruno Cunha Lima esteve por aqui também, prestando a solidariedade às famílias. Enfim, uma manhã
muito trágica, triste para os moradores de Campina Grande. Muita gente que viu as imagens que foram divulgadas logo cedo ficaram até sem acreditar que aquilo poderia estar acontecendo aqui em Campina Grande, porque ninguém estava entendendo que tratava-se de um rompimento de um reservatório grande, que, para se ter uma ideia, esse reservatório ele abastece cerca de 40 bairros aqui em Campina Grande e cerca de outras 4 cidades. Ou seja, muita água, e por causa desse rompimento, parte desses bairros ficou temporariamente também sem o abastecimento d'água. As residências que a gente pode observar aqui, elas também estão sem a energia elétrica, porque a fiação elétrica também foi bastante comprometida, por isso eles estão, além de estarem sem água, também estão sem a questão da energia elétrica. A gente tem outros depoimentos também, e inclusive, quando nós chegamos aqui no local, conversamos com um médico do SAMU. Ele fez essa tentativa de primeiro atendimento, mas ele disse que quando foi até o corpo da Dona Maria do Socorro, inclusive a gente tem a foto dela, né? A foto da Dona Maria do Socorro, ele apenas constatou o óbito, ou seja, ela morreu minutos após ser atingida pelos escombros, pelas paredes da residência onde ela morava. Vamos acompanhar, portanto, o que disse o médico do SAMU, o Ismael Kim. Daqui a pouquinho, portanto, a gente vai ter essa fala. Eu vou pedir para a gente ir mais para o lado de lá, para mostrar um pouco também desse trabalho que está sendo realizado. Por quê? O Corpo de Bombeiros permanece por aqui, dando esse apoio técnico, logístico. Com relação às causas, não irá ser realizada uma perícia por parte do Corpo de Bombeiros, nesse caso específico, mas o IPC já esteve por aqui fazendo esse levantamento inicial, para que seja realizada essa perícia. Tapumes estão sendo colocados nesse momento aqui para isolar essa área do local. Tem algumas moradoras aqui, vamos conversar aqui com algumas. Vocês são moradoras aqui dessa rua, né? Isso, como é seu nome? Daniele. Daniele. Mora em qual casa aqui, Daniele? Moro na primeira. Na primeira. O que é que você pode nos relatar que viu ou ouviu de tudo isso? Eu ouvi, acordei com minha cunhada chamando, dizendo que havia acontecido esse acidente, né? Porque infelizmente foi algo que a gente não estava esperando, dizendo que minha prima, que a vítima é minha prima, tinha acabado de falecer. Quando eu vim aterrissar, digamos assim, e verificar o que tinha acontecido, vi que a tragédia foi muito maior do que a gente esperava. Realmente a gente não esperava. Aliás, tinha risco. A gente já ouviu falar muito risco. Inclusive, já teve 2 estouros aqui que afundou o chão por 2 vezes. São cotidianos. A gente escuta sempre barulho aqui na Cagepa. Então, até chegar essa catástrofe todinha e afetar a minha prima, principalmente, que era uma pessoa que estava em home care. Portanto, um dia muito triste para os moradores, né? Com toda certeza. A gente pode ver também que a Polícia Civil está aqui, a delegada Necília Dantas, ela está saindo do local nesse momento, estava nessa parte aqui e vai conceder entrevista. Depois dos laudos técnicos, né? A perícia já examinou o local, está fazendo nas áreas subjacentes, onde também foram atingidos. E aí a gente só vai poder se posicionar o que vai haver um inquérito da Polícia Civil, uma vez que houve uma morte que não foi natural, para que se apure as circunstâncias dessa morte. É muito natural que isso aconteça, mas com relação às questões técnicas, né, de motivos, isso vai ser esclarecido pelo Corpo de Bombeiro e também pela Polícia Científica. É um trabalho integrado, uma força-tarefa na realidade. Sim, claro, no atendimento da situação é uma força-tarefa, né, de que se junta todos para atender o máximo a população, para esclarecer o que de fato ocorreu, mas é muito cedo para qualquer conclusão. Delegada, com relação à investigação. Pois é, a delegada Necília Dantas, ela nesse momento estava desde cedinho fazendo esse trabalho das informações iniciais, porque o caso ainda vai ser investigado, mas ela está repetindo exatamente o que já adiantou para nós, né, que as informações ainda são muito preliminares, mas como trata-se de uma morte que não foi uma morte natural, esse caso será investigado, portanto, pela Polícia Civil para apurar também as causas, as reais causas desse rompimento do reservatório da Cagepa aqui no bairro da Prata, entre os bairros da Prata e do Centenário. Jomar, daqui a pouco a gente está de volta, porque nós conversamos também com, principalmente, um depoimento muito importante, o filho da vítima,
que estava na casa, na residência onde tudo aconteceu, e ele conta como tudo aconteceu. A gente tem esse depoimento, ele cobra, inclusive, as medidas das autoridades, a investigação, e daqui a pouquinho eu volto trazendo mais informações e para a gente acompanhar também esses depoimentos que a gente já registrou aqui no local. Ok, obrigado, Diego, pelas informações aí ao vivo, direto do local onde ocorreu essa tragédia. Antes de qualquer coisa, as nossas condolências à família da Dona Maria do Socorro, que foi a vítima, né, que infelizmente aí faleceu em função deste acidente, né, do rompimento desse reservatório. Aliás, um reservatório de grande volume. Segundo o Diego, são 9 milhões de metros cúbicos, ou seja, 9 mil vezes 1 milhão. Imagina aí o volume de água que não estava aí armazenado nesse reservatório, né? Parece um dilúvio, né? Que está passando pela cidade. A gente percebeu ali as paredes, né, das casas que estavam ali literalmente em frente ao reservatório, completamente destruídas. Parece até que passou por um tsunami, alguma coisa nesse sentido, e foi desse jeito, né? Se não foi muito parecido. Olha só o estado que ficaram aí as edificações mais próximas do reservatório, que houve o rompimento, né, logo no início da manhã de hoje. Agora imagine, minha gente, né, 9 milhões de vezes, né, mil vezes 9 milhões, aí um volume absurdo de água, ali 24 horas por dia, querendo ali escoar, querendo sair, ou seja, uma hora as paredes de retenção teriam que ceder. Olha só um poste ali, balançando, né, com a força da água, realmente uma tragédia tremenda. A preocupação agora, com certeza, é do abastecimento de água aí de 40 bairros de Campina Grande, que estão agora com a situação aí do abastecimento de água, né, a priori prejudicado. Claro que a Cagepa, que o governo do estado, por isso a presença lá do governador João Azevedo, também do secretário Deusdete Queiroga, que estava ao lado do governador João Azevedo, que devem aí ter alguma posição, como é que vão garantir então o abastecimento de água de 40 bairros de Campina Grande e, salvo engano, mais 3 cidades vizinhas que dependiam então da água que era aí retida, que estava armazenada nesse reservatório de grande volume, ou seja, de uma importância inimaginável para a população de Campina Grande. Olha só o nível de destruição, o nível de dano que foi causado, né, às edificações aí próximas do reservatório, que infelizmente na manhã deste sábado houve o rompimento, né, um volume ali inimaginável de água, né? A água é poderosa, minha gente. A água não tem quem consiga vencer a água, né? A água é vida, com certeza, mas é extremamente poderosa. Se ela quiser escoar, por mais que você ali mantenha a retenção, uma hora alguém vai ceder e com certeza não vai ser a água. Olha só a situação, né? No momento em que a água estava passando pelas ruas aí do bairro da Prata, em Campina Grande, né? Causando até uma mala a gente percebe ali que está indo embora junto com a água. Imagina o prejuízo tremendo para as pessoas que tiveram aí as suas casas literalmente varridas pela água. Claro, né, o maior prejuízo foi a morte da Dona Maria do Socorro, que teve a sua vida ceifada neste lamentável episódio, nesse rompimento desse reservatório de água aí no bairro da Prata, de uma importância tremenda para toda Campina Grande. Afinal de contas, 40 bairros da cidade de Campina Grande. Olha só como era antes. Olha essa imagem aí, como era antes de haver o rompimento. A gente percebe pela altura do muro, inclusive pela altura ali das paredes do reservatório, o volume de água que era então armazenado nesse reservatório, nesta grande caixa d'água aí no bairro da Prata, que abastecia 40 bairros de Campina Grande e algumas cidades circunvizinhas aí da nossa querida Rainha da Borborema, que agora, infelizmente, está com o fornecimento de água, né, prejudicado.
Tomara a Deus que não por muito tempo, né? Afinal de contas, a gente percebe aí uma reunião de autoridades, a principal autoridade aqui administrativa do nosso estado, que é o governador João Azevedo, no local, juntamente com o secretário Deusdete Queiroga, claro, já tomando aí as primeiras providências, montando a estratégia, como é que vai resolver essa situação a priori, as edificações que foram destruídas, né, as casas destruídas pela água e, claro, também, não menos importante, que é, com certeza, até mais importante, a recuperação do reservatório o mais rápido possível para que o abastecimento de água de Campina Grande não fique prejudicado por muito tempo. Afinal de contas, imagina, 40 bairros de Campina Grande dependiam desse reservatório e mais algumas cidades próximas aí que também eram abastecidas por esse reservatório de grande volume no bairro da Prata, que infelizmente aí rompeu na manhã deste sábado. Daqui a pouco a gente volta ao vivo de lá do local com o repórter Diego Almeida trazendo para a gente mais informações e os desdobramentos e, claro, a gente vai tentar a fala com o governador João Azevedo, saber dele quais serão as primeiras providências para que essa situação seja o quanto antes aí resolvida.